Era o 6º ano do cativeiro. Os anciãos de Judá estavam sentados diante de Ezequiel, talvez em busca de uma palavra de consolo, direção ou esperança. Mas o que Deus estava prestes a revelar não era conforto, era confronto. Ezequiel capítulo 8 nos transporta para uma das visões mais perturbadoras da Bíblia. Ali, o Senhor levaria o profeta até o templo em Jerusalém, não para contemplar a glória, mas para denunciar a corrupção. Não seria uma visita de admiração, mas uma exposição de abominações. Veio a mim a mão do Senhor Deus. A visão começa com o toque da presença divina, que se manifesta de forma sobrenatural. Ezequiel vê uma figura semelhante ao homem, com aparência de fogo da cintura para baixo e brilho como de metal reluzente da cintura para cima. A glória de Deus aparece mais uma vez, assim como no capítulo 1. Mas agora, o foco não é o céu, é o coração corrompido de uma nação. O profeta é elevado por um espírito, transportado entre a terra e o céu, e levado em visão até a entrada do templo, onde estava a imagem do ciúme. Essa imagem provoca o zelo do Senhor, não por insegurança, mas por santidade. O ciúme de Deus não é carnal, é puro. É um zelo ardente por um povo que lhe pertence e que trocou sua glória por imitações baratas. O templo, lugar da adoração exclusiva ao Deus de Israel, estava sendo profanado por ídolos ocultos, e o Senhor não podia mais tolerar tal afronta. Ezequiel é chamado a olhar com atenção. Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. Quando obedece, ele vê aquela imagem idólatra colocada à entrada do altar. Era como se a idolatria tivesse tomado o lugar da adoração. Não era apenas um erro oculto, era um insulto visível. Os líderes, os sacerdotes, os que deveriam proteger a santidade do culto, haviam permitido que o templo se tornasse um cenário de sincretismo e desonra. O Senhor pergunta: vês tu o que eles estão fazendo? Essa pergunta atravessa o tempo. Ainda hoje, o Espírito Santo nos conduz a olhar para dentro dos templos do nosso coração e da nossa comunidade. O que temos permitido que entre em lugares que deveriam ser santos? Quais imagens de ciúme ocupam hoje o lugar que deveria ser só de Deus? Então, Deus revela que aquelas abominações eram apenas o começo. Ele diz a Ezequiel: verás ainda maiores abominações. O templo que deveria ser a casa da glória de Deus se tornou um labirinto de idolatria crescente. E isso nos faz pensar. O desvio espiritual raramente acontece de uma só vez. Ele é progressivo, um compromisso negligenciado, uma concessão tolerada, uma idolatria disfarçada. E quando menos se percebe, o altar está profanado. O Senhor então ordena que Ezequiel cave a parede. Ao obedecer, ele encontra uma porta. Deus manda que ele entre. E quando Ezequiel entra, a visão é assustadora. Toda forma de répteis e de animais abomináveis e todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em redor. E diante dessas imagens, 70 anciãos da casa de Israel, cada um com seu incensário na mão, queimavam incenso, ou seja, prestavam culto. Em segredo, nas sombras, os líderes espirituais da nação se entregavam à idolatria e diziam em seu coração: o Senhor não nos vê. Essa é a raiz do pecado oculto, a falsa sensação de que Deus está ausente, a ideia de que por não haver juízo imediato, não há justiça, que por não haver visibilidade pública, não há consequência. Mas Deus vê, Deus conhece, Deus sonda. Nada está oculto aos olhos daquele que é luz. A visão do templo profanado é um espelho para o nosso tempo. Quantos altares modernos estão cheios de imagens de ciúme? Quantas paredes da alma estão cobertas por idolatrias escondidas? Quantos líderes que deveriam guiar estão ajoelhados diante de répteis, não literal, mas espiritualmente, rendendo culto ao orgulho,
a vaidade, a fama, a ganância. E o mais grave, fazem isso no meio do santuário. O culto segue, mas o coração está longe. O incenso sobe, mas não é para o Senhor. E a pergunta ecoa mais uma vez: vês tu, ó filho do homem? Ezequiel viu. E agora, pela palavra, nós também vemos. E o que faremos diante dessa visão? Fecharemos os olhos? Ou permitiremos que o Espírito nos conduza também à câmara interior, para que toda idolatria seja arrancada pela raiz? Após mostrar a câmara secreta, onde os anciãos queimavam incenso diante de ídolos repulsivos, o Senhor diz a Ezequiel: tornarei a mostrar-te maiores abominações que estes fazem. A progressão do pecado continua. O que já era grave se aprofundaria ainda mais. Ezequiel é conduzido agora à porta da entrada da casa do Senhor, que ficava no lado norte. E ali, a nova cena que se descortina diante de seus olhos revela o declínio da nação em níveis ainda mais profundos. Ali estavam mulheres assentadas, chorando por Tamuz. Era uma prática pagã, ligada ao antigo deus mesopotâmico da vegetação e fertilidade, que simbolizava um ciclo de morte e renascimento. Essas mulheres, dentro do templo do Deus de Israel, lamentavam ritualmente a morte de um ídolo estrangeiro, como se o verdadeiro Senhor estivesse ausente, incapaz de salvar, incapaz de satisfazer a alma humana. A presença daquelas mulheres, chorando por Tamuz, era um símbolo da rendição da sensibilidade do povo ao engano. A alma já havia sido corrompida. As lágrimas ali derramadas não eram de arrependimento, mas de idolatria. O templo havia se tornado um palco de emoções deslocadas, onde os sentimentos estavam sendo oferecidos a falsos deuses. E quantas vezes ainda hoje nossos sentimentos são derramados diante de ídolos modernos? Choramos pelo que perdemos no mundo, mas não choramos pelos pecados que cometemos contra Deus. Sofremos por coisas passageiras, mas não nos entristecemos com a ausência da glória de Deus em nossas vidas. Deus novamente diz: ainda verás abominações maiores do que estas. E então, Ezequiel é conduzido ao átrio interior do templo. Ali, à entrada do santuário do Senhor, entre o pórtico e o altar, estavam cerca de 25 homens, com as costas voltadas para o templo e os rostos voltados para o oriente, e estavam prostrados diante do sol, adorando-o. Esta é talvez a mais dolorosa de todas as visões. Não porque seja mais escandalosa aos olhos humanos, mas porque é uma inversão total da adoração. Os sacerdotes estavam de costas para Deus. Aqueles que foram chamados para ministrar diante da face do Senhor agora se voltavam contra ele, literalmente. Os rostos que deveriam estar voltados para o Santo dos Santos agora buscavam o brilho do sol, uma das mais antigas formas de idolatria da humanidade. A criação foi colocada no lugar do Criador. A luz do sol substituiu a glória do Deus eterno. É neste ponto que a palavra se torna agudamente confrontadora. A pergunta que se impõe é: em que direção temos adorado? Estamos com o rosto voltado para Deus ou para o que é visível, imediato e terreno? O sol, com todo o seu brilho e força, nada é diante da luz do Senhor. Mas quando o coração perde o temor, ele troca o eterno pelo passageiro, troca a presença pelo espetáculo, troca a adoração genuína pela performance visível. O ato desses sacerdotes era uma declaração: já não buscamos a face de Deus. E o mais chocante é que estavam fazendo isso dentro do templo, diante do altar. É possível manter a forma externa da fé, continuar frequentando o sagrado, mas estar totalmente voltado para outra direção. Essa é a apostasia silenciosa, aquela que ocorre mesmo quando as práticas religiosas continuam, mas o coração já está em outro altar. O Senhor então fala com severidade: acaso é coisa leve para a casa de Judá fazerem essas abominações? Que fazem aqui?
Para Deus, o pecado cometido dentro de sua casa é gravíssimo. O Senhor não tolera a mistura, não compartilha sua glória com ídolos. E quando a liderança, os anciãos, as mulheres, os sacerdotes, se corrompe, o povo inteiro caminha para o abismo. A palavra do Senhor se intensifica. Também eles têm enchido a terra de violência e tornaram a provocar-me a ira. E eis que põe o ramo ao seu nariz. Essa última expressão é obscura, mas carrega a ideia de desprezo deliberado. Era uma provocação aberta. O povo não apenas abandonara o Senhor, mas fazia isso com escárnio, como se desafiassem a santidade divina. E o Senhor conclui: também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que gritem aos meus ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. O tempo da advertência está chegando ao fim. O clamor que não foi acompanhado por arrependimento sincero se tornará inútil, porque o grito de desespero não substitui o quebrantamento do coração. Esta parte da visão de Ezequiel é uma convocação urgente para que examinemos onde está nossa adoração. O que ocupa o centro do nosso altar? Para onde estão voltados nossos rostos? Em que templo temos caminhado? Porque o Deus que nos chama à santidade é o mesmo que julgou Jerusalém. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a esperança? Ela ainda existe, mas requer um giro completo. Exige voltar o rosto para o trono, exige derrubar os ídolos do coração, exige parar de chorar por Tamuz e começar a chorar pelos nossos pecados. Exige que nos prostremos não diante do sol, mas diante do Deus que criou o sol. A visão entregue a Ezequiel, no capítulo 8 do livro profético, não é apenas uma exposição de pecados alheios. É uma convocação pessoal e coletiva à santidade. O que o Senhor mostra ao profeta é a realidade interna de um povo que, apesar de manter rituais e aparências religiosas, havia se afastado completamente do propósito da aliança. E a sequência dessa revelação revela que o juízo começa dentro da casa de Deus. Cada detalhe descrito por Ezequiel tem um peso espiritual profundo. O profeta é levado a observar as práticas daqueles que estavam dentro do templo, em lugares sagrados, realizando ações que provocavam a ira do Senhor. O problema não era apenas externo. A corrupção não vinha de povos pagãos, mas dos próprios líderes espirituais de Israel. Isso nos lembra que o maior perigo para a fé não está fora, mas dentro, nos desvios lentos e silenciosos do coração. A idolatria que toma conta da visão é multiforme. Havia a imagem do ciúme, mulheres chorando por Tamuz, homens adorando o sol e anciãos queimando incenso diante de imagens horrendas. Cada um desses quadros revela uma faceta da decadência espiritual. São pecados diferentes, mas com um mesmo fundamento. A substituição de Deus por algo que parece mais agradável, mais visível, mais conveniente. Essas práticas não foram apenas permitidas, foram institucionalizadas. Elas se infiltraram nos corredores do templo, foram incorporadas às cerimônias, aceitas pelos líderes. O altar deixou de ser exclusivo, a presença de Deus deixou de ser prioridade, e o templo, símbolo do lugar da glória, se transformou em um centro de idolatria. Isso mostra como o pecado pode se disfarçar de piedade, como a tradição pode esconder a transgressão, como o zelo aparente pode mascarar a ausência de temor. Mas há algo ainda mais sério nesta parte do texto: o endurecimento do coração. O povo não apenas praticava essas coisas, como dizia: o Senhor não nos vê. Essa afirmação, repetida entre os anciãos na câmara escura, revela o que acontece quando o senso da presença de Deus é apagado. O pecado deixa de ser temido, porque Deus é tratado como ausente. E essa mentalidade é um veneno espiritual. Quando alguém acredita que Deus não vê, não responde, não julga, torna-se capaz de fazer qualquer coisa, até mesmo dentro do sagrado. No entanto, Deus vê,
Deus sabe, Deus revela. E é por isso que Ezequiel está sendo conduzido cena por cena. O Senhor está abrindo os bastidores do templo para mostrar que Ele não ignora o que está escondido. Pode haver incenso, sacrifício, música, rituais, mas se o coração está em outro lugar, Deus não se agrada. O culto pode estar cheio, mas se não houver verdade, o céu continua em silêncio. Neste ponto, somos chamados a olhar para dentro. Quais imagens ocupam o altar do nosso coração? Estamos com o rosto voltado para Deus ou para o sol? Estamos chorando por ídolos perdidos ou nos quebrantando diante do Senhor? O templo hoje somos nós, e a glória de Deus só permanece onde há santidade. A sequência do texto revela que o juízo se aproxima. Deus não apenas observa, Ele intervém. Ele envia seu profeta como testemunha. E a mensagem é clara. O tempo de tolerância chegou ao fim. E isso nos traz uma responsabilidade urgente. Quando Deus levanta alguém para denunciar o pecado com clareza, ainda é tempo de arrependimento. Ainda é tempo de retorno. A purificação do templo é um ato de misericórdia. Deus não permite que a corrupção continue indefinidamente. Ele levanta vozes, derruba altares falsos, remove o que é impuro, não porque rejeita o povo, mas porque quer restaurar a adoração verdadeira. A disciplina é um ato de amor. E o juízo começa na casa de Deus, porque Ele ainda considera sua casa como lugar sagrado. Ezequiel, então, se torna mais que um espectador. Ele se torna porta-voz. O que ele viu será proclamado. A visão se tornará voz. E o povo será confrontado com uma escolha: ignorar, endurecer ainda mais ou se dobrar em arrependimento. Hoje essa escolha está diante de nós. A palavra está sendo revelada. O Espírito está sondando. A trombeta está soando. Deus está levantando atalaias. Homens e mulheres que veem o estado do templo e choram por restauração. Seremos ouvintes ou participantes? Permaneceremos em silêncio ou clamaremos por santidade? A presença de Deus é santa, e onde ela habita não pode haver mistura. O Senhor ainda está buscando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ainda há tempo de limpar o altar, de voltar o rosto ao trono, de dizer: Senhor, restaura em mim a verdadeira adoração. Ao caminhar mais fundo pela visão do templo corrompido, Ezequiel nos conduz por um cenário que mistura o sagrado com o profano. O que era para ser o centro da adoração verdadeira havia se transformado num mosaico de práticas pagãs, liderado por aqueles que deveriam ser guardiões da santidade. A cena mais impactante do capítulo permanece diante de nossos olhos. 25 homens de costas para o templo, com os rostos voltados para o oriente, adorando o sol. É neste ponto que o coração de Deus se revela com dor. Ele diz: acaso é coisa leve para a casa de Judá fazerem essas abominações? A pergunta de Deus denuncia a banalização do pecado. A gravidade do erro espiritual havia sido reduzida pela repetição, pela normalização, pela convivência com o engano. Aquilo que antes provocaria temor, agora era visto com indiferença. A luz do entendimento havia se apagado. O povo já não discernia mais o sagrado do profano. Eis que ainda multiplicaram a violência. O pecado religioso não fica restrito ao altar. Ele se espalha para as ruas. Idolatria sempre gera violência, sempre distorce a justiça, sempre oprime o próximo. A corrupção do culto se transforma em corrupção da sociedade. Quando o povo deixa de adorar a Deus com sinceridade, inevitavelmente deixará de amar o próximo com verdade. O templo se tornara fonte de abominação e a terra foi inundada de violência. A expressão seguinte é enigmática, mas cheia de significado. Eis que põe o ramo ao seu nariz.
A maioria dos estudiosos entende isso como uma expressão de zombaria ou desrespeito, uma espécie de gesto ofensivo feito contra o Senhor. Talvez uma prática pagã que representava insolência. Seja qual for o exato significado, o que está claro é que o povo não apenas pecava, mas o fazia com arrogância. Já não havia arrependimento, nem mesmo constrangimento. O pecado se tornara altivo. Nesse momento, Deus declara algo tremendo. Também eu os tratarei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que gritem aos meus ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Essa sentença revela que chega um ponto em que os gritos já não são suficientes. Deus não responde a vozes que desprezaram sua presença por tanto tempo. Há um limite para a paciência divina quando o arrependimento é continuamente recusado. No entanto, mesmo neste cenário de juízo, há um fio de esperança. O fato de Deus estar mostrando tudo isso. Ele revela a Ezequiel, ele denuncia, ele confronta, porque ainda há chance de retorno. A visão é dura, mas é uma chance. A denúncia é clara, mas é também um convite. O juízo é iminente, mas a porta da graça ainda está entreaberta. O que Deus deseja é purificar seu templo. Ele quer restaurar a glória. Mas a glória não pode habitar em meio à idolatria. É necessário expor o que está oculto, derrubar o que foi levantado indevidamente e reconstruir com base na verdade. Por isso, ele começa com aqueles que estão mais perto dele, os anciãos, os sacerdotes, os que estão diante do altar. Porque a restauração de um povo começa com a restauração da liderança espiritual. E isso nos traz uma responsabilidade. Como cristãos, somos chamados a ser sacerdócio real. Somos o templo do Espírito. E se é assim, então somos nós os primeiros a ser sondados. O Senhor ainda pergunta: vês o que estão fazendo? E Ele nos convida a olhar, não apenas para os outros, mas para dentro de nós mesmos. O templo da nossa alma está limpo. Os corredores do nosso coração estão livres de imagens ocultas? Ou também temos permitido que a idolatria se acomode silenciosamente no lugar santo? Deus não deseja apenas nos corrigir, Ele deseja nos restaurar. Mas para isso, precisamos permitir que Ele entre, quebre paredes, revele imagens e refaça o altar. Essa é a obra do Espírito: expor para purificar, mostrar para curar, confrontar para salvar. O zelo do Senhor ainda está ativo, o seu ciúme ainda é santo, e sua glória ainda pode voltar a habitar onde há arrependimento verdadeiro. A adoração que Deus procura é aquela que vem de um coração inteiro, sem mistura, sem idolatria, sem performance, apenas verdade, entrega e temor. Ao concluir a impactante visão do capítulo 8 de Ezequiel, somos deixados com uma cena angustiante. O povo de Deus, voltado de costas para o templo, adorando o sol, celebrando ídolos, queimando incenso em câmaras secretas e cometendo abominações em plena casa do Senhor. O que começou com um toque da mão do Senhor sobre Ezequiel se transformou numa jornada espiritual dolorosa, revelando não apenas pecados individuais, mas uma cultura de desonra, negligência e desprezo pela santidade. O Senhor foi claro ao dizer: ainda que gritem aos meus ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Não se trata de um Deus impiedoso, mas de um povo que repetidamente tapou os ouvidos à verdade. Eles não chegaram àquele ponto do dia para a noite. Foram anos de endurecimento, décadas de desobediência, gerações de auto-engano. O clamor tardio era fruto de desespero e não de arrependimento. E isso nos confronta. A quem temos dado nosso incenso? A quem oferecemos nossas lágrimas? Em que direção estão voltados nossos rostos? A presença de Deus não habita em meio à idolatria, e Ele não compartilha sua glória com ninguém. O maior perigo da vida espiritual não é o escândalo público, é o pecado secreto.
é o coração dividido, é a adoração misturada. Mas o que torna esta passagem ainda mais poderosa é que o próprio Deus levou Ezequiel até essas cenas. Ele não as ocultou, ele as revelou. E isso é graça, porque o Senhor ainda fala, ainda mostra, ainda confronta. E enquanto ele mostra, ainda é tempo de se arrepender. Hoje o Espírito Santo está nos levando também a olhar para dentro do templo do nosso coração. Talvez haja câmaras escondidas, talvez haja portas que não abrimos há anos. Talvez tenhamos mantido o incenso queimando diante de deuses que vestimos com nomes cristãos, mas que são frutos do orgulho, da vaidade, do medo ou da ambição. Mas o Senhor está nos chamando. Volta o rosto para mim. Derruba o que é falso. Reconstrói o altar. Agora ore comigo. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, diante da Tua presença santa, nos dobramos com temor e humildade. Reconhecemos que, assim como o povo de Judá, muitas vezes misturamos a Tua glória com nossos ídolos, nossas vaidades, nossas distrações. Perdoa-nos, ó Deus. Sonda os corredores do nosso coração. Revela as câmaras ocultas onde queimamos incenso a coisas que não têm vida. Mostra-nos as imagens do ciúme, as alianças que fizemos em segredo, os altares erguidos em nome da conveniência e não da obediência. Senhor, queremos voltar o rosto para Ti. Quebra toda a estrutura de idolatria. Limpa o templo. Restaura a verdadeira adoração. Tira de nós o espírito de religiosidade e derrama sobre nós o Teu espírito de temor, verdade e santidade. Ajuda-nos a ser fiéis no oculto, íntegros no secreto e puros diante da Tua glória. Que não sejamos como aqueles que apenas frequentam o templo, mas que sejamos templos vivos, cheios da Tua presença. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, clamamos e agradecemos. Amém. Talvez você tenha vivido por muito tempo com as costas voltadas para Deus. Continuou frequentando igrejas, mantendo os rituais, mas com o coração distante. Talvez existam câmaras ocultas dentro de você, áreas que você trancou, escondeu, silenciou. Mas Deus está te chamando hoje. Ele não quer apenas te mostrar o erro, Ele quer te restaurar. Não espere o silêncio de Deus para perceber a gravidade do afastamento. Não espere que o templo desabe para entender o valor da presença. Hoje o Senhor está dizendo: volta para mim, volta o rosto, derruba os ídolos, reconstrói o altar. Se você sente o Espírito Santo tocando em áreas que precisam ser transformadas, diga com fé e humildade: Senhor, eu me volto para Ti. Lava-me, purifica-me, faz de mim um templo santo. Em nome de Jesus, amém.